descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. E descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Meu filho, descansa. Podes confiar em mim. Meu filho. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Vendo isso? Glória a Deus. Vamos ficar de pés? Abre a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo de número 6. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Vamos ler só. Vamos ler alguns versículos. Só para a gente ter um contexto aqui, amém? Todos encontraram? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé:
o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze-te para ti uma arca de madeira de gofé. Não sei qual que é a tradução que está aqui. É madeira também de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-eis as andares baixos, segundo e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Curve a sua cabeça, Santo Deus e Eterno Pai. Mais uma vez quero, Senhor, te agradecer por esse momento aqui na tua presença. Senhor, mais uma vez também te peço, fala conosco. Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos guarda. Nós possamos, Senhor, nessa noite ouvir a tua voz mais uma vez. Senhor, quero te louvar por cada irmão que está aqui, Senhor, que o Senhor possa falar de uma maneira especial com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? Acredito que todos conhecem esse texto. Tem alguém aqui que desconhece sobre essa história? É a construção da Arca de Noé. Mas o que eu quero falar nessa noite, eu não vou me atar aqui tanto a história, mas não vou falar do contexto em si, mas eu quero rapidamente, como hoje é um culto de ensinamento, passar algumas informações ou algumas curiosidades bíblicas, pode-se dizer assim, com relação a esse episódio. Então vai ser uma pregação bem diferente do que normalmente os irmãos estão acostumados. Mas vai ser muitas informações que alguns aqui desconhecem sobre essa história. Mas só para você se alinhar aí com a história, se de repente tem alguém aqui que ainda não conhece, o capítulo de número 6 vai falar do juízo de Deus sobre a terra. O capítulo 6 vai falar de uma parte triste na história da humanidade. Lógico que sem dizer aqui cronologicamente, porque eu não sei quanto tempo durou do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ninguém sabe precisar quanto tempo durou. Historiadores dizem que foi alguns milhares de anos, e talvez esteja certo mesmo, porque se a gente pensar que Adão viveu 900 e tralalá, depois Matusalém, depois Enoque, né? Todos esses homens, então já foi mais de 1000 anos aí. Mas a gente não sabe o tempo também que durou o capítulo de número 1, que foi a criação do mundo, a criação da terra, quando Deus ali cria todas as coisas. Mas, olhando aqui de uma forma simplória, seguindo uma forma cronológica aqui dos capítulos, do jeito que a gente lê na sequência, nós vamos perceber que apenas 5 capítulos Deus já desistiu do homem.
em apenas 5 capítulos da história da Bíblia, Deus já, e o texto vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas não quer dizer que, isso aqui é uma figura de linguagem, não é que Deus se arrepende. É o que Deus estava dizendo assim, se continuar do jeito que está, não vai melhorar, só vai piorar. É isso que Deus estava dizendo. Então eu vou ter que entrar com um juízo sobre a terra e sobre... Aí o texto diz que Deus entrou com juízo sobre a terra e sobre a humanidade. Mais para frente, se você continuar lendo, do capítulo 6 até o 10, fala só a respeito do dilúvio. Você vai ver lá que tem uma passagem que está dizendo que Deus voltou à terra o que era na criação. Então, o que aconteceu no capítulo 6, 7, 8, 9 e 10, retornou lá no capítulo 1. Deus iniciou tudo outra vez. Aqui no capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele olha para a terra, Ele vai ver a maldade no homem se multiplicando. O texto diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era imaginação e práticas de coisas más. Ou seja, não existia coisas boas, apenas ações maléficas, violência, corrupção. O homem estava entregue à maldade. A maldade imperava no coração da humanidade. A Bíblia vai dizer que toda a carne havia se corrompido sobre a terra. Não passava ninguém. Mas Deus olha para tudo isso. E aí Ele decide então acabar com o homem da face da terra usando o dilúvio. E a Bíblia vai dizer que no meio desse cenário tão ruim, caótico, sem solução, a Bíblia diz que Deus viu Noé, e Noé achou graça aos olhos de Deus. No meio de todo esse caos, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, perfeito naquela geração. Noé andava com Deus. Tem alguém aqui que anda com Deus no meio dessa geração? Mas rapidamente eu quero então falar algumas curiosidades aqui a respeito desse texto. O pano de fundo é esse que eu falei para vocês. Primeira coisa que os irmãos, primeira informação, os irmãos têm que guardar aqui, e eu já vi muita gente falando isso de forma errada. O dilúvio foi uma ocasião que aconteceu de forma mundial. Guarda isso. Tem muitas pessoas que dizem que foi num local, numa parte, só numa localização da terra. Não, isso estabeleceu na terra inteira. Foi de forma mundial. Tudo que estava na terra foi tomado pelas águas do dilúvio. A Bíblia Sagrada vai dizer que se você pegasse a montanha mais alta da terra, a água cobriu cerca de 15 metros de altura. De tudo que estava na terra. Se a gente pensar que hoje a Avenida Paulista é o lugar mais alto de São Paulo, né? Então você imagina a Avenida Paulista, 15 metros de água acima da Paulista, ou seja, São Paulo inteiro está inundada. É isso que aconteceu com a terra. Hoje o Monte Everest, que nessa época não sei se já existia, é o monte mais alto da terra. Imagina o Monte Everest, 15 metros de altura, água por cima dele. E isso aconteceu no mundo inteiro. É claro que nesse momento, nesse período de Noé, não se existiam os continentes que a gente conhece hoje. Não existia a África, não existia a Europa, a América, a Ásia. Não existia nada disso, era um continente único. Guarda isso, era um continente único. É o que a ciência chama de Pangeia. Isso dá para entender que quando ali na criação, Deus está fazendo a separação das águas, lembra quando Ele diz, separa a água e
vai formar a terra seca, e aí houve a separação da água e da terra seca, era como se Deus tivesse feito assim, empurrou a água para cá e estabeleceu um limite para o oceano chegar, empurrou para cá e estabeleceu outro limite para o oceano, e no meio se criou uma porção de terra seca, e essa porção é onde havia os habitantes da terra naquela época. Então era apenas um continente. E o continente se estabeleceu assim até o dilúvio. Depois do dilúvio, e depois que a terra cessou as águas, que tudo se secou, aí surgiu os outros continentes, como nós conhecemos hoje. Pastor, como que isso aconteceu? O dilúvio ele foi tão forte, e isso é outra informação que eu quero te passar. Tem pessoas que acham que começou uma chuvinha assim, aí foi caindo a chuva, foi caindo, aí o povo tudo olhando, a água está subindo. Meu irmão, foi tempestade. Se a gente pensar que hoje, quando chove um pouquinho mais forte, já inunda São Paulo inteiro, já está acontecendo problema na Bahia, né? Em Minas, no Rio de Janeiro, por causa da chuva, que não é nem 1/10 do que aconteceu no dilúvio. Imagina o que aconteceu aqui. Foi uma coisa violenta, uma coisa tão forte, tão violenta, que houve a separação das placas tectônicas. Placas tectônicas é onde fica a camada de terra, onde a gente pisa em cima. Antes era uma coisa só. E aquilo foi tão violento que houve a separação, e aí surgiu os continentes como a gente conhece hoje. A Bíblia vai dizer que Deus, se eu não me engano, no capítulo 7, versículo 11, que Ele libera as fontes do grande abismo e abre as janelas do céu. Ou seja, foi chuva forte em forma de tempestade que caiu do céu, e águas que ficam no subterrâneo da terra, que nós conhecemos como lençol freático. Lençol freático é o que está abaixo da camada da terra, ou seja, abaixo das camadas tectônicas, das placas tectônicas. Fica uma camada de água muito grande na parte submersa da terra, e a Bíblia diz que essas águas que estão abaixo da terra, no submerso, elas, vamos dizer, eclodiram na terra. Tudo ao mesmo tempo. Chuva no céu, caindo tempestade, raio, trovão, arrebentando tudo, e na terra terremoto, tsunami explodindo de dentro da terra. Todas essas águas, durante 40 dias e 40 noites, de uma vez só. Não foi a chuvinha que foi caindo, foi de uma vez só. E isso foi tão violento que quando tudo isso abaixou, depois de 40 dias e 40 noites chovendo, que aí a Deus vai pedir para cessar a água da chuva e vai determinar que as águas da terra, do abismo também volte ao seu lugar. A Bíblia vai dizer que depois de 150 dias que a terra ficou seca, aí se formou todos os continentes e os mares e oceanos que nós entendemos o que é hoje. Deu para entender? Então, se alguém te perguntar, como que foi o dilúvio, eu querer te enganar, dizendo que não, que foi uma chuvinha que caiu só no local assim, que molhou só, matou o povo que estava aqui do lado, atrás, em volta da arca. Não, aconteceu no mundo inteiro. Coisa terrível. Graças a Deus que Deus estabeleceu um pacto que não vai fazer mais isso com a terra. Segunda curiosidade. Eu não vou seguir muito cronologicamente, não, mas é só para os irmãos entender. Quando Deus dá o projeto da arca para Noé construir, Ele estabelece algumas coisas. Então Ele pede para Noé que ele coloque uma porta e uma janela. Uma porta e uma janela que ficava na parte de cima. Vou falar da porta primeiro, depois eu falo da janela. A porta, ela era o único acesso de entrada e de saída, só que essa porta, ela tinha um dispositivo de fechamento externo. Não podia fechar por dentro, não tinha tranca, não tinha ferrolho, não tinha fechadura por dentro. Essa porta, após o fechamento dela, ninguém podia entrar e ninguém podia sair. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fechou essa porta pelo lado de fora. E Deus disse que
nessa porta não poderia colocar uma fechadura para se abrir por dentro. Essa porta teria que ser fechada por fora. Então foi feito uma espécie de uma tranca, alguma coisa assim, por fora. Mas Noé não tinha acesso. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou. E aí quando fechou, quem estava fora não entrava. E quem estava dentro não saía. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, por que Deus não permitiu que as pessoas que entrassem, que estavam fora da arca, entrassem? E por que Deus não permitiu que Noé, com a sua família, não tivesse um jeito de abrir pelo lado de dentro? A segunda pergunta, por que Noé não podia abrir, nem ninguém da sua família pelo lado de dentro? É muito simples a resposta. Porque quando Deus fez o homem, Ele colocou na natureza do homem uma coisa que se chama curiosidade. E no sábado a gente aprendeu que isso não é defeito, é característica que Deus colocou. E Deus, sabendo disso, Ele então não deixou possibilidade de abrir a porta pelo lado de dentro. Imagina vocês que quando ali no meio daquele dilúvio começasse a água a subir e gente gritando e aquele terror lá fora, e alguém podendo a possibilidade de abrir a porta, se alguém chegasse e abrisse naquele momento, o que iria acontecer? A água que estava fora iria invadir. E, ou seja, tudo que estava dentro da arca iria morrer e tudo que estava fora também ia morrer. Mas o propósito de Deus era que não houvesse morte dentro da arca. Então Ele não deu a possibilidade do homem poder abrir a porta. Aí você diz, pastor, então por que Deus não deixou outras pessoas entrarem na arca? Por que o restante da população não teve essa chance de entrar? Resposta também muito simples. Quando Noé estava construindo a arca, a Bíblia vai dizer que enquanto ele construía, ele pregava. E ele dizia, arrependei-vos, é chegado o tempo que Deus vai mandar o seu juízo sobre a terra. Vai vir um dilúvio, e ele ficava dizendo, venham, se convertam, a porta ainda está aberta, entrem, vocês podem participar disso. E a Bíblia diz que ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Se nós olharmos para os nossos dias atuais, nós vamos perceber que nós estamos vivendo os mesmos dias de Noé. Alguém está pregando, a porta está aberta, o caminho está aberto. Olha, vem, a graça está aí. Vem, Jesus está aqui. Mas tem muitos que não estão dando ouvidos. E o pior, aqueles que estão dentro da arca, muitos estão querendo sair da arca. Nós estamos vivendo um dia que as gerações estão corrompidas, a maldade está se multiplicando, e Deus só não destruiu a humanidade ainda por causa de Jesus, que por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele trouxe o que nós chamamos hoje de tempo da graça. Mas o que você precisa entender, o que a gente também precisa entender, é que tem gente que acha que tempo da graça é ter permissão de fazer o que quer. Tem gente que acha que tempo da graça é ter permissão para pecar. Eu vou até ali e vou fazer o que eu quero, aí depois eu volto, peço perdão, estou no tempo da graça mesmo. Posso fazer o que eu quero, eu vou, Deus dá um tempo para mim, aí eu saio da arca, faço ali o que eu quero, aí depois eu volto, peço perdão e está tudo certo. O que você precisa entender que a graça foi a porta que Jesus abriu para a salvação, mas um dia essa porta vai ser fechada. A graça de Cristo não faz com que nós temos uma vida de pecado que a gente tinha antes. Quando uma pessoa aceita Jesus, eu estou dizendo aceitar Jesus de verdade. Quando a pessoa aceita Jesus, a graça
promove uma mudança, e essa mudança é de dentro para fora. Ela promove mudança de pensamentos, mudança de atitudes, ela promove aquilo que o mundo não promove. Agora, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, e o Espírito Santo entra dentro dela, e daqui a pouco ela está fazendo ou praticando tudo aquilo que ela fazia antes, no período de pecado, no mundo. Desculpe te dizer, mas essa pessoa nunca aceitou Jesus de verdade. Ou se um dia ela aceitou, ela precisa se converter. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele começa a promover uma transformação. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, ou seja, tudo aquilo que estava no mundo ficou para trás. Aí ele continua: e eis que tudo se fez novo. Jesus é a porta. A Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 14, que Jesus diz assim: João capítulo 10, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é tão lindo, tão poderoso, que Ele é a porta e Ele é a salvação. Não, e olha aqui, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a porta e Ele é a salvação. Ele diz lá em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é tudo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a salvação. Ele é o caminho, Ele é a porta, é a salvação. E se nós olharmos os dias atuais, nós vamos perceber que nós estamos vivendo o dia de Noé, mas no meio desse cenário de caos, ainda há um povo justo, temente ao Senhor, que anda com Deus, que fala com Deus, que adora a Deus, que dorme com Deus, que serve a Deus. Quem não se contaminou com esse mundo está esperando a volta do Filho de Deus. Tem alguém aqui essa noite que pode levantar a mão e adorar ao Senhor? Jesus é tudo para você. Terceira curiosidade. Uma informação, não sei, até o final, eu não sei se eu chamo de curiosidade ou informação. A arca, ela não era para navegação. Teve gente que veio falar comigo, eu já ouvi também gente falando com outras pessoas, dizendo: a arca não pode ter existido porque Noé, ele era agricultor, ele não era capitão de navio. Noé não era pescador, Noé não mexia com nada do mar. Noé, ele fazia as plantinhas dele ali, plantava a comida dele, ele era agricultor. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que em nenhum momento Deus está dizendo que Noé tinha que pilotar a arca. Por quê, pastor? Porque a arca não era para navegação. A arca não tinha, como é o nome lá? Leme, remo, não tinha nada disso. A arca era para flutuação. A única coisa que a arca tinha que fazer era flutuar. Então Noé não tinha que dirigir nada. Noé não precisava ter bússola, Noé precisava ter mapa, Noé não precisava ter curso de navio, de capitão, não precisava de nada. Por quê? Porque a arca, quem iria governar a arca em pleno dilúvio, não era Noé, era Deus. A arca estava indo assim, ó, e na frente tinha uma montanha que ainda a água não tinha coberto. Aí Deus fala: calma aí, para cá. Aí jogava a água para cá.
Aí a arca estava indo, ainda tinha uma construção na frente, uma casa que ainda a água não tinha subido. Aí Deus mandava uma outra onda para cá e a arca. Pastor, eu não estou entendendo, eu estou dizendo que quem dirige a tua vida, quem dirige a tua família, quem dirige o teu lar, a tua casa, o teu ministério, é Deus. Oh, se acalme, mesmo nesse dilúvio, mesmo nessa situação difícil, mesmo nessa adversidade que você está vivendo, fica tranquilo, quem governa a tua vida é Deus. Tem gente que quer controlar, tem gente que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, aí ele entrega com a mão e segura com a outra. É que nem quando o filho pede a chave do carro para o pai dá a chave numa mão e o celular na outra para ficar ligando a cada 5 minutos. E aí, você bateu o meu carro? Tá tudo bem? E a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor e confia. Está dizendo quando entrega tudo. Deixa na mão dEle. Confia que Ele vai fazer todas as coisas, ou seja, confia que a direção é dEle, não precisa querer controlar nada, entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, entrega a tua vida, entrega a tua família, que Ele governa. Se até hoje você não fez isso, hoje é a chance de você dizer, Senhor, hoje eu entrego de verdade tudo que eu tenho nas tuas mãos, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quarta curiosidade sobre a arca. A arca não tinha janelas laterais, a arca não tinha janela na lateral direita, na lateral esquerda, não tinha janela na frente, não tinha janela atrás. A arca só tinha uma janela e ela ficava na parte de cima. Uma janela pequena, de um côvado, é uma medida pequena, e ela ficava na parte de cima, na cobertura da arca. Por que não tinha, pastor, janelas nem na lateral direita, nem na lateral esquerda, nem atrás, nem à frente? Pelo mesmo motivo que eu disse sobre a porta. O ser humano é curioso. Imagina se tivesse várias janelas ali. Família de Noé, tudo ali em volta da janela olhando. E a tempestade caindo. Imagina como iria ser. A água subindo, as pessoas lá fora gritando desesperadas, ele vendo ali familiares, famílias morrendo, porque foi uma coisa terrível, gente pedindo socorro, e Noé ali naquela janela vendo tudo, a família dele ali vendo tudo. Então por que Deus não permitiu que colocasse janelas em todas as partes? Porque quando Noé estivesse ali vendo aquilo, tudo aquilo ali, aquela percepção de fora ia passar para dentro da arca. E Deus não criou a arca para ter um ambiente de terror, Ele criou a arca para ter um ambiente de paz. Na arca não podia ter morte. A arca era aquilo que iria salvar. Se tivesse dentro da arca um ambiente terrível, imagina como ia ser. Mas o que Deus estava dizendo ali naquele momento era mais ou menos assim para Noé. Noé, eu não deixei que você não colocasse nenhuma janela em outro lugar, somente para cima, porque todas as vezes que você precisar de olhar para algum lugar, você vai olhar para... Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Na hora da luta, na hora da crise, na hora da angústia, na hora da tempestade, na hora do dilúvio, não adianta procurar, às vezes não tem como, não adianta procurar o vizinho do lado, não adianta procurar o vizinho da frente, tem coisa que não dá para procurar a irmã do círculo de oração, tem coisa que não dá para procurar o pastor, tem coisas que só dá para procurar um. Quem, pastor? Aquele que você olha para cima. Oh, Noé, quando você precisar, Noé, olhe para a janela que dá para cima,
que é de lá que virá o teu socorro. O salmista dizia: elevo os meus olhos para os montes. Elevo, olhei para cima, não é olhei para baixo. Elevo, elevação, olhei para cima. De onde vem o meu socorro? Meu socorro só pode vir de lugar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o que o salmista estava dizendo? O meu socorro vem lá de cima. E quando você estiver passando por essa adversidade, Deus está mandando dizer para você: não procure outra situação, não procure outro lugar. Eleve os seus olhos para cima e fala com Ele, clama a Ele, que o socorro vai vir sobre a tua vida. Aleluia. Quinta curiosidade sobre a arca. Vou tentar correr para a gente ir até o final. No versículo 14 diz que Deus pede para Noé fazer, está lá assim o texto: faça para ti uma arca de madeira de gofé. Madeira de? Deixa eu traduzir isso daí. Gofé é a tradução hebraica. Para madeira de cipreste. Madeira de cipreste. A gente tem ainda no Brasil algumas. Madeira de cipreste. É lógico que ali na região ali de onde Noé morava, existia vários tipos de madeira. Talvez até muito mais do que existe hoje. Mas nessa situação aqui, Deus vai usar a madeira de cipreste, porque era o que Deus precisava para aquela situação. A caixa de madeira que Noé tinha que construir, Deus vai pedir para ele fazer com essa madeira. E essa madeira de cipreste é o seguinte: na sua composição, na composição dela, ela tem umas fibras internas, que quanto mais em contato que ela tem com água, mais ela fica resistente. Se você pesquisar, você vai ver que quanto mais cipreste ele entra na água, a água entra dentro dele e aquelas fibras, elas se juntam, elas se grudam umas nas outras, e a madeira fica muito resistente, de uma forma que ela não se estraga, ela não consegue, ela demora muito tempo para apodrecer. Então vamos lá. O mundo iria ser destruído em? Os irmãos estão aí? O mundo iria ser destruído com água. O mundo ia ser destruído com? E a madeira de cipreste, quanto mais água, mais ela torna resistente. Quanto mais água, mais ela torna forte. Então aqui já tem uma aplicação para nós. Qual, pastor? Deus estava dizendo assim para Noé: Noé, antes de acontecer o dilúvio, antes de o primeiro pingo de água cair, eu já estou garantindo a sua vitória. Aleluia. Deus estava dizendo: Noé, essa madeira aqui, ela é resistente. Essa madeira aqui, ela não vai apodrecer. Essa madeira aqui, ela não vai estragar. Essa madeira aqui, você vai ficar protegido. Estende a sua mão para receber. Essa noite, eu profetizo em nome de Jesus. Deus está dando resistência para muitas pessoas aqui. Creia nisso nessa noite. Você é madeira de cipreste. Quanto mais luta, quanto mais prova, quanto mais dilúvio você enfrenta, mais você fica resistente e essa luta não vai te derrubar. Será que dá para você dizer para uns 2 ou 3 aí: você é madeira de cipreste? É por isso que você está de pé. É por isso que você ainda não caiu.
É por isso que você ainda não se afundou nesse dilúvio. Sabe por que se alguém diz assim, nossa, depois dessa luta ela está aqui ainda na igreja, depois dessa luta ele está aqui falando a palavra de Deus, depois dessa luta ele está orando, depois dessa luta ele está jejuando, é porque ele não sabe qual é o segredo que você tem. Você é madeira de cipreste, e quanto mais prova, quanto mais luta, quanto mais dilúvio, mais resistente você fica. Aleluia! Madeira de cipreste. Quando o mal vier te atingir, você vai dizer, sai para lá, Satanás, Deus me fez forte, eu sou madeira de cipreste. Sexta curiosidade, mais uns 10 minutos eu já termino, prometo. O betume, no versículo 14, diz assim, faça para ti uma arca de madeira, de gofé, faça compartimentos na arca, aí o texto diz assim, coloque betume por dentro e por fora. O betume aqui significa piche. Piche, esse que a gente... Há dois tipos de piche. Há esse piche que a gente conhece, que é do asfalto, ele é feito de petróleo. Esse que a gente vê aí quando conserta o asfalto. Mas a arca não foi usado esse piche. Esse piche ele foi colocado naquela arquinha de Moisés. Lembra quando a mãe dele faz a arquinha? Só que lá ela betuma só por fora. Depois lê o texto. Ela betuma só por fora. E aí foi esse piche aqui de petróleo. Esse aqui não foi colocado na arca, porque esse piche ele tem um odor, um cheiro muito forte. Você passa na rua e vê alguém lá, a prefeitura arrumando o asfalto, dá para você ficar ali cheirando aquilo ali, nossa, que cheiro bom. Não dá. Por quê? Porque aquilo é muito forte. E se isso então tivesse esse negócio dentro e fora da arca, isso é tão forte que ele dá dor de cabeça, dá vômito. Tem muitas pessoas que ficam, dá até desmaios. Então, imagina isso, mais de 100 dias, eles respirando esse negócio dentro da arca. Então, não foi utilizado esse piche aqui. O piche que foi utilizado dentro da arca foi de uma planta. Agora, eu não me lembro qual é o nome da planta, mas essa planta, ela tem o mesmo poder de vedação de um piche de asfalto. Só que a diferença dela é que ela tem um odor gostoso, agradável. Então ali dentro ia criar um ambiente agradável de ficar. A planta ia começar a exalar ali um cheiro bom dentro da arca. Essa planta ela tem como se fosse aquela planta, a seringueira, né, que faz a borracha, ela tem como se fosse uma seiva daquela, e é essa seiva que se transforma nesse piche. Mas ela exala um cheiro bom, o ambiente fica bom. Então isso aqui já nos ensina mais uma vez que Deus é tão bom para nós, Deus ama tanto a gente, que até o ambiente Ele cuida para a gente ficar. Deus é tão bom para a gente, que até dos mínimos detalhes Ele cuida para quando você precisa ficar. Deus te abençoa de uma forma tão grande, que Ele vai criando um ambiente só porque você vai estar lá. Você já imaginou quando você entra lá naquela empresa, aí alguém diz assim, rapaz, depois que esse irmão veio para cá, até o ambiente mudou? É porque Deus chegou lá, preparou o ambiente só para você estar lá. Aí alguém diz, nossa, isso aqui era um caos, isso aqui era um pandemônio, mas quando essa pessoa entrou, quem é um crente aí, não sei quem é não, mas quando ele entrou, tudo ficou diferente. É porque quando o crente entra, Deus entra com ele.
Era Deus dizendo para Noé assim: Noé, vai vir um dilúvio aí, mas não te preocupa, eu estou criando um ambiente. O desespero vai ficar lá fora, a confusão vai ficar lá fora, a morte vai ficar lá fora, a fofoca vai ficar lá fora, o disse-me-disse vai ficar lá fora, a confusão vai ficar lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro eu vou criar um ambiente de paz para você e para toda a sua família. Será que alguém recebe essa palavra essa noite? O dilúvio não vai te atingir. O dilúvio não vai atingir a tua casa, não vai atingir a tua família, essa crise não vai atingir a tua vida, porque Deus está dentro da arca e você está com Ele, e Ele já preparou todo o ambiente de paz. A crise vai ficar lá fora, gritos lá fora, dor lá fora, tumulto lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro é gozo, aqui dentro é alegria, aqui dentro é vida, aqui dentro é paz, aqui dentro é louvor, é adoração. Por quê? Porque Deus já preparou o ambiente e Ele vai começar a agir, e o dilúvio vai ficar lá fora, mas você não. Você vai ter paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Sétima curiosidade. A arca tinha 3 andares. A arca tinha quantos? 3. De cima para baixo. A parte de cima, que é vamos contar lá em cima, depois lá no meio, e a terceira parte, que é a que ficava em cima da água. Então ali na primeira parte, começando do primeiro andar, em cima, ficava Noé, a sua família, e os pássaros. E nesse nível, nesse andar, também ficava a alimentação tanto dos bichos, como também de Noé e a sua família. No segundo e no terceiro nível, abaixo, ficava os outros animais. E ali no último andar, uma parte ela ficava coberta pela água. A arca ela ficava mais afundada dentro da arca. Então, mais ou menos a metade desse andar, ele ficava submerso. E aquela água, ela era água gelada. Os historiadores dizem que os animais que ficavam nesse andar, em contato ali com aquela água gelada, com a madeira de cipreste, aquilo ali criava como se fosse um tipo de um ar-condicionado. Ficava um ambiente controlado, um ambiente único. Não mudava a temperatura. Então, historiadores vão dizer que esse contato com a água e a madeira naquele ambiente criou um processo que chama de hibernação. Todo mundo sabe o que é hibernação? Quando os animais eles dormem. Então a maioria dos animais que ficaram ali naquele andar, eles passaram o tempo todo dormindo. Todos os dias que eles passaram ali na arca, eles passaram o tempo todo dormindo. Então, quando alguém diz, como que fez com o elefante? Como que fez com a girafa? Como que fez com o urso? Com o tigre? Com o leão? Com o King Kong? Fez nada. Eles ficaram ali naquele ambiente e dormindo. Hibernação. Então esse negócio de Noé tá lá, eu já via isso até em filme, passando a mão na cabeça do leão, né? Vamos comer, filhinho, vem. Tá com fome, gatinho? Vem. Que isso? Não pensa nisso não, moço. Misericórdia. Imagina. Vai lá chegar no leão, né? Na barba do leão. Vem aqui, comer um pouquinho. Tá com fome? Tá? Aí, comia Noé, a família. Não tem nada disso. Pare de pensar.
Primeiro, você tem que pensar, Deus não iria causar perigo nem para Noé, nem para sua família. Por quê, pastor? Porque o objetivo de Deus era salvar a família de Noé. Posso profetizar na tua vida de novo? O objetivo de Deus para a sua vida é salvar a tua casa, é salvar a tua família, e eu profetizo em nome de Jesus que ninguém da tua casa, da tua família irá se perder, pelo contrário, eles irão entrar na arca, porque eles fazem parte de um propósito de salvação, e Deus não vai deixar que nenhum deles se percam em nome de Jesus. Oitava e última. Como que os animais vieram até a arca, pastor? Outra coisa que também o povo acha. Acho que Noé foi lá na mata, lá na floresta, aí com uma prancheta na mão, aí começou, leão, não, você não, você vai para cá, você vem. Girafa, vocês dois, você é macho ou é fêmea? Não sei, não, vem. Não foi assim. Noé não teve que ir lá na arra, lá na mata buscar ninguém. No versículo 20, a Bíblia diz assim: das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. A Bíblia está dizendo, Deus estava dizendo para Noé era assim: todos virão a ti. Noé não foi buscar nenhum animal lá na floresta. Eles vieram, Deus os trouxe. E o texto diz assim, virão a ti, e você vai colocar eles para dentro da arca e vai conservar eles em vida. Vamos entender isso aqui e nós vamos terminar agora. Deus enviou para Noé, para Noé, 2 animais de cada espécie. Só as aves que foram algumas a mais, porque depois Noé usou lá para fazer um sacrifício. Mas Deus enviou para Noé animais vivos. Deus enviou para Noé animais. Então Deus não deu animais mortos para Noé. Deus não deu animais sangrando para Noé. Deus não deu animais com defeito para Noé. Deus não deu animal quebrado, com alguma anomalia para Noé. Não. Deus deu animais vivos. Aí ele disse assim: Noé, agora você tem uma função. Qual, Senhor? Manter esses animais vivos. O que nós vamos entender com isso? Já disse lá atrás, a arca não é lugar de morte. A arca é lugar de salvação. A arca simboliza hoje a igreja. A arca simboliza hoje a... Agora pensa comigo, quantos hoje entram na igreja vivos e saem mortos? Porque hoje a igreja, ao invés de ser um lugar de vida, virou um lugar de... Hoje, ao invés da igreja ser um lugar de vida, virou um lugar de fofoca. Hoje, ao invés da igreja ser um lugar de vida, virou um lugar de falar mal da vida de fulano, da vida de ciclano. E parece que enquanto a pessoa não vai embora, enquanto a pessoa não morre, ele não sossega. Tem o prazer de acabar com a vida do outro. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar que aqui é lugar de vida. Aqui é lugar de vida.
A arca é lugar de vida e a igreja é lugar de vida. Ei, levante a mão para receber. Aqui está proibido morrer. Aqui se entrar morto vai receber vida. Aqui se entrar ferido vai receber cura. Aqui se entrar cansado vai receber força. Porque aqui não é outro lugar senão lugar de vida. Aqui ninguém vai morrer, aqui ninguém vai se perder, aqui ninguém vai ficar para trás, aqui ninguém vai voltar, aqui ninguém vai se entristecer. Eu profetizo que aqui, Cidade Ademar, será um lugar que será conhecido por todos como um lugar de vida. Aleluia. Estende a tua mão, curva a sua cabeça, nós já vamos orar. Mas deixa eu te abençoar. A partir de hoje, recebe sopro de vida do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz do Calvário para te trazer vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida eterna. Para com essa coisa de ficar dizendo: eu não vou conseguir, eu vou ficar pelo caminho. Eu profetizo em nome de Jesus que você irá sair daqui recebendo vida. Eu profetizo vida no círculo de oração. Eu profetizo vida nos varões. Eu profetizo vida nos adolescentes. Eu profetizo vida nas crianças. Eu profetizo vida na mocidade. Eu profetizo vida nos músicos. Eu profetizo vida no ministério de louvor. Eu profetizo vida nos obreiros dessa igreja. Eu profetizo, você não vai precisar ficar correndo para lá e para cá atrás de milagre. Você não vai ficar correndo de para vizinho, para A, para B. Porque você já entrou dentro da arca. E a Bíblia diz que da mesma forma que os animais foram até Noé, as bênçãos de Deus vai vir até você também. Você crê, levante a sua mão e comece a adorar a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que o tempo de cantar está chegando na tua vida. Está chegando o dia que a chuva vai passar. Está chegando o dia que esse dilúvio vai passar. E o sol da justiça vai voltar a brilhar outra vez na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, ninguém vai se perder neste dilúvio. O dilúvio vai passar e você vai sair com vida resistente em nome de Jesus. Será que você consegue adorar? Vamos orar agora. Senhor amado e querido Deus, ore comigo. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E nós cremos, Senhor, porque essa história aqui não foi história de carochinha. Essa história aqui não foi ficção científica. Essa história aqui foi verdadeira, porque está na tua palavra. Senhor, e como profeta do Senhor aqui nessa casa, eu profetizo que a minha família não será destruída. Eu profetizo que a família da tua igreja, do teu povo, não será destruída. Eu profetizo que os nossos filhos que estão aqui não serão destruídos. Senhor, eu também profetizo, Senhor, que filhos que estão afastados irão retornar para a tua casa e não serão destruídos. Senhor, eu profetizo que o marido, a esposa que não é crente, vão aceitar a Jesus e eles vão entrar na arca também, porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, a luta é tão terrível. A luta é tão terrível, mas eu profetizo em nome de Jesus que tudo está passando.
tudo está passando, tudo está passando, tudo está passando, tudo está passando. O vento forte pode bater na embarcação, mas eu profetizo, o dilúvio não vai entrar, o dilúvio não vai entrar, o dilúvio não vai entrar, porque o Senhor já deu resistência para muitos aqui essa noite, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a vida do teu povo vai mudar, a vida do teu povo vai ser diferente, porque o Senhor já está guardando, o Senhor já está cuidando, Deus, e haverá, Senhor, mudança, haverá, Senhor, transformação, haverá, Senhor, milagres, haverá, Deus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que é propósito do Senhor fazer, irá se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Senhor, eu profetizo tudo isso na vida do teu povo hoje, crendo que o Senhor já está operando, em nome de Jesus, amém, aleluia. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito